Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast aqui pelo canal da Licença Esporte. Hoje eu estou acompanhado do Sidney Loureiro, um dos sócios fundadores aqui da empresa da Licença Esporte. E antes de apresentar, de dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado, ao PH Marinho, eu gostaria de pedir para você já seguir o nosso canal e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade. E agradecer também aos nossos colaboradores, o Sistema Genesis Training, um sistema completo de tecnologia de gestão para escolas de esporte, e a loja do Museu do Flamengo, onde você pode encontrar produtos exclusivos do Museu do Flamengo. Agora eu vou dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado. Muito obrigado, é uma honra receber você aqui. Pedro, conhecido como PH Marinho, né? Você é formado em marketing nos Estados Unidos. E a gente veio aqui para falar um pouco, né, sobre o case da ID Esportes, que é a sua empresa, né, fundador da ID Esportes. E agora eu vou passar a palavra aqui para o Sidney para te dar as boas-vindas e seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui. Sidney, contigo. Obrigado, Tiagão. Mais uma vez é um prazer estar aqui do teu lado, a gente trazendo mais conteúdos aí para quem gosta desse mundo aí de escolas de esporte. E estamos tendo o prazer de estar recebendo o PH. PH é um grande amigo, é filho de um grande amigo meu, pai dele, grande Marinho, um abraço, querido. E ele sabe do carinho que eu tenho por ele. E o PH eu conheci através do Marinho, do pai dele, no qual a gente conheceu o projeto que ele tinha bem lá no início. Tem muito tempo isso, né, PH? Queria que você falasse um pouquinho, seja bem-vindo. Um projeto que ele tinha de desenvolver uma escola de esportes aqui, uma escola de futebol aqui no Brasil, com o intuito de levar alunos, atletas, né, para fazer faculdade lá nos Estados Unidos através da Bolsa. E nós vamos falar sobre esse projeto, vamos falar sobre esse sistema americano de esporte, de educação. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente. Obrigado, gente. Obrigado, Thiago. Obrigado, Sidney, pelo convite. É uma honra estar aqui participando do podcast da Licença. Falaremos muito sobre aí a gestão de escola de esporte, Estados Unidos, metodologia, periodização, tudo que for para agregar e gerar valor para o pessoal que está nos assistindo. Obrigado e vamos nessa. Vamos embora. Vamos começar do começo, lá vamos do começo. Do início. Eu lembro que há muitos anos atrás você estava começando esse projeto. Como é que surgiu essa ideia? Isso veio um pouco da tua história, né? Eu acho que o importante é você contar como foi tua história, até porque a gente tem muito pai de aluno hoje de escola de esporte assistindo a gente, que tem um sonho de ver o filho ser jogador de futebol e às vezes não consegue. Foi mais ou menos aí o que aconteceu contigo. Conta um pouquinho dessa história tua aí, que é bem bacana. Começar a tentar resumir, fazer um resumão do que é a história do PH no futebol. Como todo jovem brasileiro, sonhava jogar futebol profissional, tinha o apoio em casa, minha mãe me levava para treino para cá, treino para lá. Passei por base de grandes clubes aqui do Rio, joguei no Vasco, joguei no Botafogo. Até profissionalmente, meu último clube foi o Resende, em 2011. Encerro meu contrato com o Resende, fico no momento ali meio desiludido do futebol, não quero mais isso para minha vida. Surgiu através de um amigo o interesse, a possibilidade de ir para os Estados Unidos e até então não sabia nada sobre. Você não sabia como é que funcionava? Não sabia como funcionava. Você tinha quantos anos nessa época? Eu acabei de jogar 2011 o Carioca pelo Resende, tinha 21. Fui para os Estados Unidos e com 22 anos. Então assim, eu já fui com uma idade um pouco mais avançada. Por isso que eu perguntei, você já foi uma fase mais maturada. Mais maturada. Hoje em dia a gente manda jovens aí com 15, 14, 16, 18. Então assim, eu fui com uma idade um pouco mais avançada, mas até então o intercâmbio era algo desconhecido, né? Uma coisa que não tinha tanto conteúdo como podcasts, como informações, como vídeos, textos. Então hoje é uma coisa muito mais democrática, todo mundo tem acesso a esses conteúdos, sabe o que é possível, o que não é possível para ele. Então com 21 eu encerro meu ciclo no futebol profissional. Tenho esse convite, logo de cara o interessante é que eu descarto. Você não queria? Não queria. E aí eu faço, aqui inclusive no centro do Rio, um semestre de faculdade na SPM, Publicidade e Marketing. Só que como o futebol ele faz a gente amadurecer precocemente, né? Por conta de tudo que você vive, de morar fora, de ter que tomar decisão, de ter uma carreira muito jovem, ter salário, remuneração. Então você é muito precoce, eu entro na faculdade e me sinto ali um peixe fora d'água. Jovens de 17, 18 anos entrando na... E o perfil é diferente, né? O perfil do jovem é diferente. Muito diferente. Eu lembro até hoje daquele momento de trote. De você com a cabeça em outro lugar. Não, a galera com 17, 18 anos querendo me dar trote, eu falo, complicado, complicado isso, aceito umas coisas, outras coisas não aceito, enfim, levo na esportiva.
Mas eu faço um semestre, gostei bastante do conteúdo da faculdade em si, mas eu me sinto que ali não era, acho que o meu lugar, né? Fazia o que todo mundo faz, entrar no mercado de trabalho, estagiar, fazia aquilo, estudar ali, eu morava em Niterói na época, pegar a barca, pegar ônibus, papapá. Falei, cara, não é isso. E aí aquele meu amigo não tinha ido ainda para os Estados Unidos, continuou falando, pô, PH, vamos, vai ser legal e tal, papapá. E eu fui para os Estados Unidos através de amigos que hoje, inclusive, trabalham com futebol de alto rendimento, que é o Matheus e o Diego, da Life Pro. Sim. Eles tinham uma empresa de intercâmbio na época e falaram, pô, BH, vamos. Então, decidi, falei, beleza, vamos nessa. E o que eles te apresentaram, assim? Como é que foi esse vamos? É o quê? O que era isso? Deixa eu só voltar a um estágio inicial. Meu pai teve bastante influência nessa minha tomada de decisão, que foi uma frase que... uma frase que eu levo até hoje. Ele falou, homem inteligente é outra coisa. Mas é isso. E aí eu não queria ir, todo mundo falando, vai. Meu pai me chamou um dia no quarto e falou assim, cara, você se dedicou tanto tempo ao futebol, né? E talvez você esteja saindo sem nada, assim... Uma realização. Uma realização, legado, não deu continuidade, embora o futebol tenha contribuído muito para minha formação como pessoa e profissional. Ele falou o seguinte, deixa o futebol te retribuir de alguma forma, deixa ele pagar os teus estudos, né? Deixa ele viver esse teu sonho nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, que você vai conseguir várias oportunidades. E ele falei, pô, é verdade. E aí eu resolvi me abrir a esse projeto e a escutar o Matheus e o Diego com relação a como funcionaria os Estados Unidos, que, mais uma vez, eu não entendia nada. E a proposta inicial, eu digo assim, o que foi te apresentado sempre tinha relação com o esporte, com o futebol. Sempre com o futebol. Sempre com o futebol. E aí eu participei de alguns eventos de recrutamento, onde treinadores estavam ali presentes para recrutar. E eu tinha um outro problema muito grave, que a gente pode depois, caso seja necessário, aprofundar aqui. Eu tinha jogado profissionalmente e o futebol universitário não permite isso. Você já tinha se profissionalizado no Brasil. Exatamente. E com isso as possibilidades nos Estados Unidos eram muito bem poucas, menores, né? Exatamente. Então, rapidamente, só para a galera entender, os Estados Unidos diz que todo e qualquer atleta que disputa o futebol universitário ele precisa ser amador e não profissional. Sim. Para você conseguir estar elegível, que existe um processo de elegibilidade, para você ficar elegível em toda e qualquer liga. E aí, vamos lá, jeitinho brasileiro. É sempre bom, porque a gente sabe que quando a gente vai pra lá... Exato. Como é que os caras sabem disso? Tipo assim, eu fiquei nessa dúvida também. Como é que o cara sabe? Eles vão naquele site Google. Que a mente do brasileiro já Eles vão naquele site Google. Você bota no Google lá o seu nome completo. E o cara que tem um histórico no futebol hoje tem ali. No Google. Legal. E aí o jeitinho... E aí, se teu nome tiver ali, já era. Exato. E aí foi o seguinte, a minha primeira faculdade eu não pude jogar por conta disso. Eles pediram carta de vários presidentes e diretores de clubes do América na época, do Resende, para avisar que eu não tinha sido profissionalizado. E aí eu tinha dito que eu recebia ajuda de custo, mas não tinha sido profissionalizado para tentar ficar elegível para jogar. E aí um presidente do América errou lá a digitação Brasil, botou Brasil com S, não Brasil com Z. O diretor falou assim, cara, essa carta aqui não é confiável, então tu não vai jogar. Putz. Mas você foi recrutado para essa universidade. Eles sabiam disso que você... Não sabiam. E eles estavam tentando reverter. Não, eles não sabiam. Não sabiam. A minha história foi o seguinte, eu participei de um evento de recrutamento em São Paulo, recebi proposta de várias universidades de Divisão 1, que é a principal liga universitária do país. Sem saber que você era profissional. Sem saber. Só que ali, já de imediato, o Diego e o Matheus descartaram. Falou, você não tem condição de jogar essa liga pelo teu histórico no esporte. Ele então, já com o know-how da coisa. Então a principal liga, que era o meu sonho de jogar, aparecer na ESPN, ter aquele vontade e tal, não necessário profissionalizar nos Estados Unidos, eu não tinha mais essa vontade. Mas de ter ali uma visibilidade legal, grandes estruturas de universidades e tudo mais. Então, ali já é descartado, né? E me dá um baque. Recebo uma proposta de uma faculdade de Divisão 2. É uma história muito legal essa. Também de uma bolsa 100%, tá? Mas eu tinha ali um grande problema. Inglês. Eu, quando me dediquei ao futebol profissional, abri mão dos estudos. Eu estudei até o primeiro ano do ensino médio, segundo e terceiro eu fiz supletivo. Para conseguir conciliar a vida aqui nossa de futebol e educação, não tem... Hoje em dia ainda tem a plataforma online, né? De você conseguir fazer isso. Na época nem isso tinha. Na época não tinha. Enfim, faço a prova de inglês.
do TOEFL, que é um dos pré-requisitos de entrada numa universidade ou high school nos Estados Unidos. Sim. Tiro a pior nota da história da empresa. Pelo menos é um recorde, né? Não deixa de ser. O recorde... Não deixa de ser. O recorde ruim, mas é um recorde. Tudo é uma questão de visão da coisa. A empresa nunca mais vai esquecer dele. Nunca tá marcado lá. Enfim, tomo outro baque, uma outra pancada, né? E aí me surge uma possibilidade, através desse treinador que eu não conseguia acessar, mais o Matheus e o Diego, de ir para uma Junior College, que é uma faculdade de 2 anos nos Estados Unidos. É tipo um curso técnico. Como se fosse um curso técnico, mas também é aula de nível universitário. Sim. Tá? É uma faculdade que não tinha necessidade de fazer a prova de inglês do TOEFL. E nem tinha um problema do profissional, ou Não, tinha? tinha. Vamos falar disso. PH vai, aceita essa proposta, junto com outros 2 amigos, e embarca para os Estados Unidos, para Nova York. Todos para essa mesma... Todos 3 para essa mesma... fica perto de Syracuse, para a galera que conhece os Estados Unidos, ali, região de Utica. 4 horas de Manhattan, sentido Canadá. Chego, time muito bom, atual campeão nacional, time bem competitivo, com jamaicanos, com ingleses e tudo mais. Faço vários amistosos fora da liga oficial, ainda do calendário oficial de titular. Vou muito bem, treinador maravilhado comigo. Chega o momento de fazer o processo de elegibilidade. Você jogava de quê? Jogava de segundo volante, meia, dependendo ali do treinador. Chega o momento de fazer o processo de elegibilidade. Que o processo de elegibilidade para Junior College, ele era feito, na minha época, lá na faculdade, e não antes. Já para as outras ligas é tudo feito de forma eletrônica. Sim. Antes de você chegar lá. Antes de você chegar. Assino, preencho tudo, e a galera acha meu nome no Gol. Nesse site, né? Exatamente. Literalmente, o diretor, que era um... Não sei qual tipo de palavrão que eu posso falar aqui, mas insuportável, o cara, né? Um idiota total. Literalmente contra a parede, literalmente, falando alto comigo. Falou assim, você jogou profissional, posso provar, não sei o quê. Eu falei, eu não joguei. Então me dá carta de todos os clubes. Entreguei carta de todos os clubes, a única carta que não passou no filtro foi a carta do América. Por causa de um S. Pela questão do erro de ortografia, né? Exatamente. Então essa carta não é verdade, você não vai jogar a temporada. Então eu passo o meu primeiro ano sem poder jogar, outra pancada aí. Mas você vai com bolsa. Essa primeira faculdade não vou com bolsa, porque ela é uma divisão 3 de Junior College, onde não tem bolsa. Só que o valor é bem acessível. Tá, depois nós vamos falar até de valores hoje, reais, tudo, para quem tivesse. E na época o dólar menos de 2, né? Isso. Diferente um pouquinho. Bem diferente. Bem diferente. Mas nós vamos chegar lá na realidade hoje. Então assim, PH não joga, a primeira temporada só treina, mas o treinador gosta muito de mim. Muito mesmo. O Pepe Aragon não vai estar ouvindo isso, mas um grande abraço, devo muito a ele. Mas ele me ajuda na transferência para uma outra universidade. Então, nesse meu ano que eu fiquei lá, foi muito bom para o aprendimento de inglês, que só tinham 3 brasileiros na faculdade, e uma faculdade de 2.000 pessoas. Forçado a aprender, né? Exatamente. Forçado a aprender. Aprendo muito bem o inglês em um semestre. Muito bem mesmo. Eu fico com um inglês muito bom. E aí, no meu segundo semestre, eu faço algumas visitas a algumas faculdades, muito por intermédio desse treinador. Legal. Tá? E uma das faculdades foi para onde eu fui, que é San Diego, na Califórnia, onde eu fiquei lá 3 dias e ganhei uma bolsa de 100% para dar continuidade. Aí você sai de uma ponta para outra ponta dos Estados Unidos. E aí a minha escolha, é legal dizer isso, como eu não tinha mais o objetivo de jogar profissionalmente, foi em cima de estilo de vida. Sim. Entendi. Eu tive a oportunidade de ir para Atlanta, tive a oportunidade de ir para Mississippi na faculdade campeã nacional. San Diego é um pouquinho melhor. Descarto todas, vou para pior esportivamente falando, mas para onde eu teria uma qualidade de vida que era o meu objetivo lá atrás de ir para os Estados Unidos. Enfim, chego, recebo a bolsa de 100%, mas teria um outro problema que é ficar elegível para aquela liga. Por causa da questão profissional. Mais uma vez. Né? Quando a gente muda de liga, faz-se um novo processo de elegibilidade. Um filtro toda vez, né? Toda vez. E aí, mais uma vez, cai a questão do profissional. Só que a Liga Naia, que foi a liga que eu joguei, ela é recheada de ex-profissionais. Joguei com várias pessoas que jogaram no Paraná Clube, Goiás, atletas de ponta, um nível altíssimo de futebol mesmo. E respondo várias pesquisas, call com o pessoal de Naia e tudo mais, fico elegível, consigo ficar elegível. Jogo 3 anos dos 4 que eu poderia, abro mão do 4º ano, me formo na Universidade de San Diego Christian College, como é chamado. O último ano você não quis jogar? Não quis jogar. Por quê? Abri mão para empreender já.
E nós vamos Já entrar estava saturado de futebol. Nós vamos começar treinar a entrar todos os nessa história. dias. A galera acha que o futebol universitário de high school é uma coisa assim, vou treinar 2 vezes na semana, à noite. Não, né? É treino todos os dias, às vezes de forma 2 períodos durante pré-temporada, então é uma coisa bem cansativa, bem intensa. E aí eu abro mão disso, me formo e começo a empreender no final de 2015 com a ID Esportes. Já dentro dessa área. Já dentro dessa área. Então, voltando um pouquinho, antes da gente... Aí você vai começar a contar a história da ID. Hoje, um menino que está aqui no Brasil. Sim. Meu filho, que você sabe que eu tenho esse sonho, esse projeto. A gente está com esse projeto, PH que está fazendo essa mentoria. E meu filho está jogando, sei lá, na base do Madureira aqui, vamos supor. Com 16, ele já pode fazer um contrato profissional. Sim. Esse contrato do menino de 16 anos, ele já é ou só... Porque o gol é só quando ele joga como profissional na primeira divisão. Divisão de base, esse contrato é válido, também aparece lá ou não? Como é que é isso? Ele pode... Isso é importante. Ele não é tão grave como... Porque é o seguinte, o que diz... Súmula de jogo que é complicado. Não, né? o que diz o sistema universitário americano? Você pode fazer o que você quiser da sua vida até 1 ano depois de se formar no ensino médio. Tá? O que vai começar a contar é depois desse 1 ano que você tem depois de se formar no ensino médio. Que eles Tudo que você faz dali pra frente é que tá valendo. Exatamente. Então, se ele for profissional, esse contrato profissional de base, jogar no sub-20, ou até fazer algumas partidas no profissional com 18, 19 anos, ou seja, quer dizer, 17, 18... É mais fácil de se conseguir a elegibilidade porque ele ainda tá vinculado, ele ainda tá no ensino médio. Mas vai ter essa... ele vai passar por um processo... Vai passar por um processo de elegibilidade. A elegibilidade não é uma matemática exata. Eu já vi tudo acontecer. Há uma flexibilidade, é isso que eu ia te perguntar. Eles têm uma maleabilidade. Por exemplo, eu tenho um amigo que agarrou inclusive MLS depois, o Paulo Pita, que ele conseguiu ficar elegível para a liga principal, que é a NCAA Divisão 1, mesmo tendo jogado profissionalmente no Internacional de Porto Alegre. Entendi. Então não é uma matemática exata. Esse Paulo Pita era goleiro. Era goleiro. Jogou no Inter. Jogou. Foi pra lá, fez faculdade. E de lá ele foi pra MLS, jogou na MLS? Jogou MLS. Foi contratado pelo aquele sistema de draft. Sim. Hoje não joga mais, acredito. Mas na época jogou. Chegou a jogar. Depois é muito legal que é o seguinte... os atletas que não são os first picks, que eles chamam, né, os primeiras escolhas, eles tendem a ser emprestados pro segundo time da USL. Sim, que é a USL. Exatamente. Então ele é emprestado para esse time de USL, joga a USL. Depois eu não acompanhei muito a trajetória dele, mas hoje eu acho que empreende com escolas de esporte nos Estados Unidos de goleiro. Legal. Aí. É isso que eu quero pro meu filho. Exato. Engraçado, eu conversei essa semana com um amigo falando a mesma coisa, o filho dele, aí eu falei pra ele, cara, é possível, né? Existe quem faça e tal, isso é muito legal. Exatamente. Muito legal. E PH, a gente tá falando exatamente, vamos entrar nesse assunto agora, aí você vai empreender com a ID. Sim. Nós estamos falando de quantos anos atrás? Quer dizer, meio pro final de 2015... A gente dá o start. Sem nome, sem nada. Começa a montar planejamento. E você ainda na faculdade? Eu ainda na faculdade. No finalzinho. Exatamente. Então a gente tá tudo em cima de uma demanda, eu acho que talvez reprimida, de contatos. Na época era mais Facebook Messenger. Muita mensagem na caixa. Como é que você fez? Como é que você fez? Como é que você fez? Muita curiosidade, né? E eu falei, cara, vou monetizar. Claro. Então a gente tá falando que em 2015 você começa a empreender, ou seja... Sim. E a gente tá falando que antes disso você tem toda a tua história que tu viveu nas faculdades e tudo mais. Então a gente pode estar falando aí que tudo começou em 2010, 2000 Quando é que você vai para os Estados Unidos? 2012. 2012. Tudo começa quando acaba a minha trajetória no Resende, 2011. Então, faço o que da vida? Recebi esse primeiro convite, descartei, escutei meu pai, voltei atrás... E aí você termina, quer dizer, você tá no último ano da faculdade e aí você começa a receber muitas mensagens de amigos aqui no Brasil, de pessoas que querendo saber como é que você fez, como é que você conseguiu. Sim. E aí vem a ideia de você empreender nisso aí. Conta um pouquinho disso também. Boa. Exatamente. Comecei a receber várias mensagens de Facebook Messenger. Pô, PH, como é que você fez? Te acompanho, papapá, você fez isso, você fez aquilo. E aí eu comecei dando dicas, eu não me via fazendo isso. Né? Era mais para ajudar as pessoas. Era mais para ajudar. Eu falei, cara, você precisa de um material de vídeo, você precisa de todos aqueles pré-requisitos, né? Você tinha acabado de passar por aquele processo. Você precisa de fazer um TOEFL, você precisa fazer um SAT, que é o Enem americano, você precisa ter uma condição financeira.
né? Porque é um investimento. Para sustentar minimamente ali aquela, né? Mesmo que você tenha uma bolsa de 100%, que hoje é uma coisa cada vez mais difícil pelo nível de técnico, físico, de competição que é o futebol universitário. Você precisa pagar tua passagem, você precisa pagar teu visto, você precisa pagar tuas despesas pessoais. Não é tudo 0,800. Não é tudo 0,800. Você não pode ainda ter um salário para jogar o futebol universitário. Você tem o direito à bolsa. Né? Você tinha um alojamento lá também? Tem um alojamento, tem alimentação, tudo isso está dentro da sua bolsa. Mas não é tudo, né? A gente sabe. Mas não é tudo. Então, assim, foram várias essas mensagens. Comecei a bater um papo com meu pai e com minha mãe. Falei, pô, tá acontecendo isso. Será? Faço? Não faço? Conversei com alguns amigos. Lá atrás eu tinha alguns... Depois viraram sócios, né? Fazemos, não fazemos? Como é que seria? O formato? Papapá. Falei, vamos fazer. Eu lembro que até hoje contratei um brasileiro lá para fazer um vídeo institucional do que seria a ID Esporte. Comunico até algumas empresas que tinham me convidado a trabalhar aqui no Brasil com um nicho de intercâmbio. Falo, cara, vou seguir meu próprio caminho, vou continuar daqui. Isso você é lá já? Isso lá ainda. Ainda? E aí o que a gente faz, que foi bem interessante e um aprendizado bem bacana? A gente faz o inverso. A gente cria uma academia de futebol lá em San Diego, na Califórnia. Utilizo o campo de treinamento da minha faculdade. Utilizo... Você arrendou ali de alguma A gente treinava, a minha faculdade era uma faculdade muito grande. Ela, a 100 metros, 200 metros, ela tinha um parque fora do padrão, qualquer parque daqui, com 3 campos, com tudo. E aí era uma coisa do County lá, de Santi, né? Da região de Santi. Eu vou até como se fosse a prefeitura deles lá, alugo esse campo e starto a academia de futebol. Só que aí é o seguinte, a gente impacta alguns atletas do Brasil, alguns atletas locais e faz uma primeira turma com 13, 14 meninos. Né? De várias idades? A maioria ali buscando faculdade. Terminou o ensino médio e procurando faculdade. Mas como uma escola mesmo, como né? Uma escola de futebol. Treinamento todos os dias, aulas de inglês, à tarde com um parceiro também local, que era Connect English. A gente fazia alguns eventos também para recrutar as atletas deles, que o cara vai para estudar inglês, às vezes não conhece disso, a gente fala. Sim. E a gente recrutou alguns árabes, inclusive, Legal. desse projeto. A gente joga contra a minha faculdade, joga contra outras faculdades locais, clubes locais também. Então a gente faz isso por 3 meses, esse primeiro start, né? Conseguimos fazer o placement de alguns atletas, que é o placement conseguir encaixar eles, né, em faculdades. Sim. A gente utiliza faculdades locais ali dos Estados Unidos e a gente tem um primeiro case, foi o Guilherme, que saiu da nossa academia, foi para uma junior college local da Califórnia e vira o primeiro case de sucesso da ID Esporte. E dali... Mas isso vocês ajudando todo esse processo. Todo o processo. Você já ajudou nesse primeiro... A gente faz Hoje a gente inclusive faz de ponta a ponta. Desde a preparação até o desembarque e acompanhamento. A gente continua fazendo, porque eu acredito muito nisso. Até um bom ponto, eu só abri a ID Esporte porque eu senti que o meu processo não foi o ideal. Se foi talvez mais longo ou mais acompanhamento, né? Na verdade foi o seguinte, não me foi avisado muitas coisas que eu tive que passar. E essa é a grande reclamação que eu vejo de pais. A gente está no mercado e a gente conversa e tem várias empresas hoje que fazem esse tipo de serviço, que eles reclamam de 2 grandes pontos que eu escuto, que a grande maioria reclama. Um é não ter 100% da informação. Sim. Ou seja, ou porque não sabem, ou porque não omitem. Se omitir, para mim, é muito pior do que você não. Se você não sabe, tu é incompetente, tudo bem fazer o quê? Agora, você omitir, tu é mau caráter, na minha opinião. Até porque tu tá lidando com a vida de jovens, bem principal, de teu filho e tudo mais. E a outra reclamação grande que tem é o pós, ou seja, depois que o garoto tá lá na faculdade, chegou, nego larga ele lá e seja o que Deus quiser. E eu vejo muitos meninos, depois de 1 ano, perderem a bolsa. Também tem isso, a gente vai falar sobre isso. Que esse não acompanhamento causa ele perder a bolsa ou diminuir a bolsa. Exatamente. Porque não é um concurso, né? Vamos dizer assim, que o cara passa, ele tem que manter, ele tem que ter a bolsa ela é renovada anualmente. Então, dependendo do que, também... a tua performance acadêmica, esportiva e disciplinar, tu
pode aumentar, manter ou perder. Vamos falar desse omitir. Tá. Vamos omitir, não. Então, vamos falar desse não. Pegando só esse gancho, eu só criei The Sport por isso. Porque o meu processo para os Estados Unidos eu não sabia de elegibilidade. Eu fui para lá, estudei e não joguei primeiro ano. Né? Eu não sabia que ao não saber inglês, por mais que a faculdade não exigisse a prova do TOEFL, eu ia ter que fazer só aula de inglês, ou seja, eu paguei por uma universidade, mas fiz aula de inglês no meu primeiro semestre. Porque você tinha que fazer, né? Não tem jeito. Aprender, senão... Hoje tudo se encaixa e faz sentido, mas na época eu falei, vou para uma faculdade, vou me virar lá e vou fazer. Então você não tinha as matérias da faculdade? O meu primeiro semestre na faculdade nos Estados Unidos foi só com chinês, aula de inglês. Não fiz uma aula de marketing, não fiz uma aula de finanças, não fiz nada. Foi a partir do segundo semestre da língua, né? Então, assim, hoje tudo faz sentido pra mim. Eu explico tudo isso. Falei, você quer ir sem inglês? Você vai gastar mais dinheiro, você vai perder mais tempo. Tá disposto? Tô, beleza. Dá já pra vai fazer, ciente. mas tem esses já vai poréns, sabendo. Não tá disposto? Então, senta aqui, estuda. Antes. Passa na prova e não gasta esse dinheiro em dólar. Que com o TOEFL você basicamente só apresenta lá. Porque é o seguinte, o que a universidade fala? Você tem uma nota X para tirar. Se você tirou essa nota X, você tá apto a ingressar na universidade. A entender aquilo que vai ser passado para você. Universitário, Sim. fazer aulas de faculdade. Sim. Não passou, eu tenho um programa para você. Aí é uma aula de inglês dentro da universidade. Para te preparar para esse segundo passo. Legal. Isso é bacana, né, Sim. cara? Isso é bacana. Bacana, mas assim, se você não sabe... Você tá gastando dinheiro. Sim. E tá perdendo tempo. E às vezes você não tá preparado para ter mais esse semestre, etc e tal. Mas, gente, poderia estar falando isso aqui há muito... Porque eu influencio em tudo. Eu influencio na tua questão de elegibilidade que eu falei lá atrás. Você tem 4 anos para jogar e estudar nos Estados Unidos. Só pode jogar 4 temporadas. O mesmo esporte. Então, tu imagina tu fazer curso de inglês no teu primeiro ano e gastar 1 ano de futebol. Quem vai pagar quanto no último ano? Você perde. Ou seja, aí tu tem que fazer mais 4 e no último... Entendi. Então, mas no primeiro ano, então, é possível que o cara jogue mesmo. Poderia jogar. Poderia já Se eu tivesse elegível, eu jogaria. Aí você ia queimar, tá certo, faz sentido. Você ia queimar um último ano que você teria que pagar. Entendeu? Né, então, eu acho que a família tem o direito e o dever de entender tudo isso para montar o melhor para ela. Pra tomar a decisão. Tenho dinheiro, quero que meu filho passe 5 anos, vou ter grana, não vou ter grana. E a questão financeira, nesse caso que você citou, ela é totalmente pertinente, porque o cara tem 1 ano para sustentar o filho dele. Que não tem bolsa, né? Já é um outro impacto financeiro, né? Assim, eu acho que talvez isso não seja nem o pior, porque nos Estados Unidos eu costumo dizer, tem até um corte de um podcast que eu fiz, 4 anos nos Estados Unidos representam 40 anos aqui. Sem dúvida alguma. Todos os meninos que chegam querendo jogar futebol profissional, todos não, mas 80%, 90% desistem. O menino, eu tenho um case de um amigo meu que chegou lá e falou assim: o dia que eu me formar, eu vou embora para os Estados Unidos. Hoje ele casou com uma esposa americana, tem uma filha e nunca mais volta. Assim, tudo muda. E eu acredito que, por exemplo, o menino no último ano ele possa virar um auxiliar técnico e não pagar pela faculdade. Então, assim, tudo é muito dinâmico, muito intenso e é um mar de oportunidade nos Estados Unidos. Tu vai ter que arrumar um emprego, então, para eu ser treinador da universidade do meu filho lá. Para poder custear o negócio. Mas, assim, é um mar de oportunidades. Eu costumo dizer que o intercâmbio não é só jogar e estudar, ele vai muito além disso e talvez o principal legado seja essa terceira parte. Crescimento como homem, como profissional, amor da como vida, pessoa, conhecer novas pessoas, conhecer talvez a esposa, criar família. Então vai muito além de qualquer... porque esse é um intercâmbio mais longo, né? Sim. Em geral você tem aqueles intercâmbios de trabalho de verão, que são coisas curtas, 3 meses, às vezes 6 meses. Ainda é curto, né? Você agora ficar 4 anos ali inserido na cultura, é completamente diferente, né? E morando sozinho, né? Porque o garoto tá morando sozinho. Se vira, todas as decisões são suas. Exatamente. E dentro desse projeto de estudar lá, tem um passo antes também que vocês fazem, né? Existe a possibilidade do menino ir antes da universidade para lá, né? Fazer o high school, né? Na nossa época aqui no Brasil era o 2º grau aqui, agora né? Não é mais, né? Agora nem sei mais o que é. Agora a nomenclatura. Para 1 ano a mais. Científico, né? Era 2º grau científico. Exato. Tem como o menino sair daqui nesse período e ir para lá. E aí, como é que é também essa... Porque muita gente também tem essa ideia, porque como nos Estados Unidos a escola não cobra nada, é gratuita, mas para quem tá legalizado lá, né, para quem mora, quem é de fora, não é assim. Sim. Fala um pouquinho também como é que funciona. Se você quiser
que o teu filho vá antes da universidade, para ele se preparar até melhor, a questão do inglês e tudo, para depois ele ir para a faculdade? Hoje eu acho que o melhor planejamento para aquele que quer estudar numa universidade fora é ir durante o ensino médio. Tá. Por quê? O ensino médio é exatamente a vida que ele vai levar numa universidade, só que com menos cobrança. A adaptação é feita no ensino médio e não na faculdade. Perfeito. Então, assim, é o mesmo processo de recrutamento. Precisa um material de vídeo, precisa fazer alguma das provas. Mas isso com bolsa também. Sempre com bolsa. Sempre com bolsa. Precisa fazer todo o trâmite burocrático, é o mesmo visto, é o mesmo tudo, só que ele vai para cursar o ensino médio. E aí o que acontece? É como se fosse a base de um time profissional. A faculdade é o profissional e o high school é a base. É a base. Quem tá no high school quer ir para onde? Para a universidade. Para a universidade. É o passo seguinte. Exatamente. Então o treinador da universidade sabe disso. Então o programa que ele tem em parceria, o programa que ele conhece os treinadores, ele fala, tem alguém interessante aí? Já vai Tem fazendo alguém se destacando? O Sidney tá indo legal? O Thiago tá indo legal? Como é que ele é dentro de campo? Como é que ele é dentro de sala de aula? Pô, traz esse menino aqui para fazer um treino com a gente. Deixa eu ir ver um jogo. Então assim, a coisa acontece com uma fluidez, com uma velocidade muito maior. Legal. Então, a minha recomendação é, se eu tenho condições financeiras, se meu filho está disposto, se a gente acredita que ele está maduro o suficiente para esse projeto e ele quer a universidade, vai para o high school. E aí, quantos anos seria mais ou menos isso, um menino aqui? Ele pode ir para lá a partir do 9º ano. É isso no fundamental aqui, né? Porque lá são 4 anos. Eu já tô fazendo a entrevista já pensando... Eu tô pensando nisso. O meu tá no 7º, o meu tá no 7º, foi pro 8º, agora nem sei se então, a partir do 9º ano ele já pode ir, que é considerado high school americano. São 4 anos. É o 9º, 1º, 2º, 3º. Mas ele pode fazer uma parte só. Pode fazer uma parte. Tem Ele gente que vai pode para fazer fazer o um ano último só. ano, tem gente que vai para fazer... Mas o ideal é ele nesses Pelo menos últimos 2 anos. 2 anos para lá. E aí ele tem que ser escolhido por uma dessas escolas para ele ganhar bolsa, para ele jogar no time da escola. O processo para a universidade high school vai ser sempre... É um processo diferente quando a gente fala de bolsa esportiva e estudante intercambista. A bolsa esportiva do estudante atleta, o primeiro passo é passar na triagem do treinador. Tá. Não adianta eu fazer, porque muita gente me pergunta, meu filho tem que fazer 10 applications para a universidade. Beleza, ele vai fazer os 10. Se um dos 10 treinadores quiser, tu fez à toa. Fez à toa. Então, o primeiro passo, monta um vídeo ou participa de um evento de recrutamento. Gostou? O treinador gostou, fez a proposta, você gostou da escola, faz esse processo de entendi. admissão na escola. Você inverte, né? Pra já ir no Exatamente. certo, né? Então, eu costumo dizer que existe uma fila para o estudante atleta e uma fila para o intercambista tradicional. Essa fila aqui é longa. É um processo árduo de application, meses mandando documentação. Essa aqui ela é muito mais acelerada por conta do Porque ela é treinador. escolhida, né? O cara escolhe o que ele quer. Né? Exatamente. E aí ele vai para lá, ele fica onde? Na casa de alguém? Ele fica na escola? Tem alojamento? Nós hoje na ID Esportes a gente só trabalha e só pode trabalhar com escolas particulares, tá? E todas essas escolas particulares ela tem algum tipo de alojamento. De programa que seja, Exatamente. Esse alojamento pode ser dentro do campus da escola, dentro da própria escola, e aquele alojamento de filme com 2 camas, escrivaninha, um banheiro, Sim, é o aquela coisa clássico, toda, né? aquele clássico. Ou tem algumas escolas que têm casas próprias ao redor do campus escolar. E todas essas casas têm responsáveis da própria escola e não casa de família. Não como é uma tem família, né? Exatamente. É um administrador. É um treinador de futebol, é um treinador de basquete que dormem e moram lá durante a temporada, que moram em outros estados e tomam conta dessas escolas. Então a regra das casas são todas iguais e quem determina essa regra é a própria escola e não fica refém a casas de família. Entendi. Tá. E se o menino for escolhido por um treinador de uma escola X e naquela região você tem um parente lá, um primo, um tio, alguém que mora lá, o menino pode ficar com Ele esse deixa familiar? de ser um boarding student, que eles chamam, né? Que é um cara que dorme, um estudante que dorme lá, que se alimenta, para ser um day student, que é um cara que só vai para a escola, como se fosse aqui. Sim. Entendeu? Não necessariamente ele precisa ficar ele no- precisa. Não. no- E existem até diferentes preços e valores e com relação a isso. Isso em tese estaria incluído também, Sim. né, nos programas de bolsa, né? Sim. Essa moradia, tem alimentação, tem tudo certinho. Exatamente. O boarding student ele vai ter direito à hospedagem, à alimentação, o treinamento e a escola. O day student ele vai ter
direito ali ao treinamento e à escola. E essa bolsa é 100%, 50%, 80%? Quando a gente fala de high school, dificilmente, quase impossível a gente falar de 100% de bolsa. A média vai ser 50%, 60%, porque o high school eles tendem a informar, o projeto é o preparatório para uma universidade. Entendi. Então o investimento tende a ser um pouco maior, tá? Na universidade o céu é o limite. E aí eu te pergunto agora a facada maior. Se meu filho vai lá pro 9º ano, ele tem uma bolsa, vamos botar aí de 50%. O que significa os outros 50% em termos de despesa ano ou mês? O brasileiro fala muito de mês, né? O americano fala muito de ano. A gente falando de ano, depende muito da escola. Eu vou dar uma ideia de escolas de pequeno, médio porte. Tá. Hoje, um investimento já com bolsa, ele vai ficar na faixa aí com alimentação, moradia, treinamento, todas essas despesas, na casa aí de 15 a 20 mil dólares ano. Então a gente tá falando aí de $1.200 por mês. Mais ou menos por mês. Quando a gente tá falando de pequeno, médio porte. Quando a gente fala de grandes Mas isso escolas, partindo da premissa que seria uma bolsa de 50%, mais ou Exatamente. menos. Que é mais uma ou menos. média. É uma média, né? É uma média bem... Menos que isso fica pesado, pode ficar pesado ou não. E mais que isso é difícil. É difícil conseguir. É difícil, porque as escolas não têm tanto investimento como as universidades na questão de doações. A gente estava conversando, né? Com um amigo essa semana que trabalha também com intercâmbio, que a escola dele recebeu $1 bi de investimento. Então, é um negócio... E se ele vai para casa lá do familiar que tem ali perto, ele pagaria menos do que isso, Paga porque menos. não tem a hospedagem, porque ele não tem despesa. O que é o mais caro geralmente é despesa de alimentação e alojamento. E alojamento. Então se ele tiver uma opção para lá, já barateia bastante esse valor, por exemplo. E aí a negociação para ver quanto que vai pagar só de tuition, que é a mensalidade. Que é a mensalidade. Mas a gente tem escolas de todos os gostos. A gente tem uma MD Academy que custa $100 mil ano. Tem Fora a bolsa. Já com um desconto de bolsa, 90. $100 mil. Desconto de bolsa. Ano. Aí estamos falando da principal academia e high school do planeta. Mas aí é um outro... É um outro patamar, é uma cidade. Uma e talvez não seja nem direito o foco do garoto. Né? Porque se assim, o foco tem dele para tudo. Tem para tudo. Né? Tá? A gente tem a escola do John Textor, por exemplo, na Flórida, que custa aí para um estudante internacional $40 mil ano, já com desconto. Entendeu? Já com desconto. Então, assim, região Flórida, Califórnia, essas principais vão ser sempre mais custosas, o investimento vai ser maior do que as regiões centrais dos Estados Unidos, isso sem dúvida alguma. Sim. Mas eu diria aí que um investimento numa boa escola, entre 15 e 20 mil dólares é algo possível de se encontrar. Menino foi antes, se adaptou, fez o inglês, tá jogando... Aí você falou que tem os treinadores das universidades estão olhando esse high school, né? Essa garotada toda. E aí como é que é esse processo? Vamos supor, vocês também ajudam nesse processo, nessa interação com os treinadores? Sim. Ou depois que ele está lá no high school é uma questão da escola com a universidade? Não. Hoje a gente divide o serviço da IDE em duas partes. A escola preparatória de intercâmbio, a escola de futebol, né, com treinamentos, depois a gente entra nesse assunto, e a parte de assessoria de embarque. Dentro dessa assessoria de embarque existe também a assessoria de transferência. Eu estou no ensino médio, quero buscar uma nova universidade. A gente vai entender e mapear tudo que ele realizou no ensino médio. O que precisa. Entender qual foi o CR dele, que é o GPA, né, a média global, que é um fator determinante para ingresso em universidade. Como é que é essa média? Como é que é feito? Essa média ela vai até 4.0. Ela vai de 0 a 4. Tá? Os Estados Unidos, o sistema de ensino nos Estados Unidos foi feito para todo mundo. Foi feito para você tirar 10. Não é impossível você ter uma média 10. O cara que quer consegue. Sim. Então, o GPA dele, ele precisa estar com um GPA acima de 3.5 para se pleitear uma bolsa acadêmica. E isso são notas na escola. Notas na escola. Não tem nada a ver com o desempenho dele como nada atleta. Nada a ver com o esporte, só ele sala de aula. Ele pode ter um craque no campo se ele tiver com nota 2,5 lá. Ele não fica elegível para jogar a liga universitária. Nem pode. Se fosse um outro ele vai ter que ir para uma junior college, que foi que eu fui, por conta do GPA. Entendi. Entendeu? E assim, mais importante do que isso, o GPA é dinheiro de bolsa acadêmica, que ele está deixando na mesa. Como assim? Vamos lá. Se eu tenho um GPA acima de 3.5, eu vou para a Universidade do Thiago lá na Califórnia, o Thiago é o treinador. Ele me diz que o seguinte, todo estudante que tem uma nota acima de 3.5, fazer a grosso modo aqui, sim. acima de 3.5, tem $30 mil de bolsa.
Entendi. Então, como é que é a bolsa de 100%? Como é que eu tive bolsa de 100%? Eu juntei 50 de futebol e 50 de acadêmico. Porque o do futebol, tu tá tirando dinheiro de bolsa do treinador. O treinador tem um budget, Ele tem um igual, budget. é igual um clube. Entendi. Exatamente. Eu quero contratar um elenco. É isso aí. Que nem O quando. treinador tem um budget, então, eu não sabia Ele disso. tem, E aí, por exemplo, e o a liga, acadêmico é um outro ramo que você também que aí é consegue. ilimitado. Ilimitado. Todo mundo que atinge aquilo ali, a faculdade dá. Entendi. Entendeu? O teu, como treinador, usando o exemplo do Thiago, é Tem limitado. Eu tenho um orçamento igual o clube. Se eu der 100% pra um, o caracão que eu quero, os outros eu vou dar 10, porque eu não tenho dinheiro E assim, pra dar pra todo ele administra, depende então, da né? liga. Cada liga tem uma regra com relação a bolsas, tá? Umas mais flexíveis, outras menos flexíveis. Mas você tem que saber montar o seu orçamento. Então, por exemplo, quando a gente entra em contato com um treinador e fala assim, cara, eu não tenho mais dinheiro de bolsa. Se ele quiser vir, é bolsa acadêmica. É bolsa acadêmica. E aí a gente chama esses caras de walk-on. É o cara que não recebe bolsa esportiva, aceita entrar na universidade, mas ele não tem bolsa para estar participando do futebol, no caso. Bolsa esportiva, né? Eventualmente ele pode Ele até ter a participa do acadêmica. futebol porque o treinador quer ele, mas não tem bolsa pra ele. Pode ser que no próximo ano tenha. E aí que eu ia entrar no assunto. Aí ele Exato. arrebenta, joga pra caramba, se dedica. É igualzinho o clube. Você tem um contrato, só que o seu contrato é anual. Sim. Todo ano, final de temporada, tu vai sentar com o teu treinador numa mesa assim. E durante todos os meus anos eu tive isso. O meu até ele virava a carta de bolsa pra baixo pra eu não ficar olhando. Pra saber o que é. Pra não causar Mas pra tensão, negociação, como é que foi o PH dentro de sala de aula? Como é que tá teu GPA? Deixa eu ver. Entendi. Como é porque que é uma foi você negociação, né? como é que foi você na temporada? Você é um atleta titular pra mim? Você é um atleta pra compor elenco? Você é um cara que eu preciso? Como não? é que foi teu comportamento? Como é que foi teu tua dedicação? comportamento? Sim. Então, assim, eu fui capitão nos meus últimos 3 anos de faculdade lá na minha última faculdade. Então, assim, eu tinha uma moral muito legal com o treinador, ajudava inclusive em recrutamento, mas eu tive amigos que perderam bolsa por questão de comportamento. Entendi. Entendeu? Então, o segredo para o estudante atleta é sempre caminhar muito firme com a parte acadêmica e esportiva e disciplinar. Para maximizar essa questão toda de de bolsa, etc. Que é desconto, é dinheiro na Senão mesa, tá amor. dinheiro, É dinheiro na Senão tá mesa. amor. Eu tive durante meus 3 anos lá, foi, cara, quase $50 mil por ano. Se você fizer as contas Pô, aí, Um absurdo. É de- dinheiro. Papai Marinho economizou bem. Pô, É uma economia absurda. é uma né? economia, Uma economia absurda. forte. Então, E vocês fazem, dentro da tua empresa, sim. vocês fazem esse acompanhamento todo. Exatamente. O pai, vocês, inclusive durante, né? Que você falou, Sim. você dá uma assistência durante ali, a criança tem uma dúvida, etc e tal. Vocês estão presentes para fazer isso. Hoje, como é que funciona um passo a passo de um atleta que entra para ID Esporte? O cara preenche uma ficha lá que a gente chama de pré-matrícula. O pessoal da questão da matrícula agenda um treino experimental. Todo mundo passa por um treino experimental para conhecer um pouco da nossa metodologia, para entender o que a gente pensa como preparação E para vocês verem para essa também como é que realidade. é o atleta, né? E para a gente ser mais assertivo no momento da reunião. É. Falar que aí entra a parte, depois que é matriculado na academia, a gente entra com a parte de embarque. Pai, a situação do Sidney hoje é essa. Dá para ir, não dá Qual para é a ir. expectativa de vocês com relação a esse projeto? Eu quero a universidade top de linha. Não dá. Seja, Tem não dá. dinheiro? Não, até dá, mas tem Não dinheiro. dá. Não, mas tem a hoje questão não, do esporte, hoje não dá. né? Hoje eu te falo o seguinte, universidade top de desempenho, linha, né? primeira prateleira, só quem tá em clube grande. Ah, é? Flamengo, Você diz Vasco, no nível do atleta, né? Em relação ao nível do Red atleta. Bull. Hoje os atletas que Quem vão- não performa no profissional e quiser ir pra lá, eles conseguem ir a esse ou nível. quer É. ir para tentar uma MLS, que é o caminho mais curto, cara. Em 4 anos você pode estar na MLS. Sim, ou entendi. menos. E Entendeu? ainda faz uma Tem, universidade. tem muita gente, então, né? Isso aí pra mim é Muito atleta novidade. de Goiás, de Bragantino, de Flamengo. Que tá vendo que o funil tá fechando, Sim, que aqui não vai virar. sim. Eu falo, cara, eu vou buscar. Europa, grandes clubes de Europa. A vários. funila aqui no Brasil, o cara vai O nível hoje do futebol universitário, divisão 1, é muito forte. Caraca, não Muito sabia disso não. Muito legal. Por isso que eu falo, é alinhamento de expectativa. Claro, Eu não né? posso omitir uma informação de você. Tu chega pra mim, quero que meu filho jogue uma NCAA divisão 1. Bota ele em clube grande. Senão não vai. Senão não vai. Não, e ele tem que jogar bola, né? Assim, minimamente, né? Senão não vai é o seguinte, vou até fazer um parênteses. A gente vai ter que traçar um outro objetivo pra ele. Entra por uma junior college, arrebenta, uma Aí junior é com college ele, primeira sim. prateleira, arrebenta, e aí esses recrutadores, o junior college é como se fosse sub-23, tem o junior e sub-23. Os caras vão lá, pegam e alimentam o plantel dele. Que em tese é mais fácil, né? Mas hoje
Quando eu faço um processo de recrutamento para um atleta, o cara fala assim, qual é o histórico dele? Onde que ele jogou? Qual o passado dele? Jogou em algum clube? Assim, por mais que esteja na ID Sport, a ID Sport não é um clube, é uma academia preparatória. Então tem que ser bem honesto e alinhar a expectativa com o pai. E eu falo, quer ir de uma divisão 1, quer ir para uma... Cara, vamos traçar um paralelo aqui de uma high school top de linha, então, para você ser visto? Vamos entrar por uma junior college, então? Porque eu sei que, assim, hoje é muito difícil a gente conseguir encaixar um atleta de divisão 1 direto, sem ter um passado esportivo considerável. Que não seja um atleta exímio, né? A não ser que a gente pegue realmente, como tiveram um case de atletas de Flamengo que saíram. A gente tá com um case bem legal hoje de um menino que jogou até ano passado no Flamengo. Era capitão no Flamengo Sub-13. Vai para uma high school da Rush. Legal. E aí ele tem duas. A Rush tá meio que pagando boa parte do high school dele, que custa $70 mil, por o seguinte objetivo. Vamos tentar que o Rico jogue em um dos clubes nossos profissionalmente, se ele for, mas se não, a gente vai botar ele numa divisão top no futebol universitário americano. Então, assim, o passado esportivo hoje presente do atleta, o estudante-atleta, conta muito para saber onde, em que prateleira do esporte universitário a gente vai conseguir encaixar ele. E hoje, essa história que começou lá em 2015, que com ajuda, no início você ajudava, você conversou com teu pai, com tua mãe, não, então formaliza isso, vamos botar isso como um projeto, tudo. 2015 até hoje, como é que tá a ID hoje? Quantos núcleos, quantos cases, quantos atletas aprovados? Faz um resumo aí dessa história. Cara, um resumão de 2015 até hoje, a gente tem um pouco mais de 200 atletas embarcados. Eu digo embarcado que a gente fez todo realmente o processo de ajudar famílias. Lá, né? Não, que já passaram por lá, já se formaram, enfim, que a gente montou todo um planejamento. Hoje a gente tem um pouquinho mais de 200 atletas em preparação. Não significa que todos irão embarcar. Tem gente que não tem interesse no intercâmbio, mas tem interesse em participar do programa nosso. Atletas não só para os Estados Unidos, mas que foram para a Europa também estudar. É uma outra coisa que a gente depois pode falar se for necessário. E estamos com 3 núcleos: Barra da Tijuca, Leblon e Niterói. O seu campo lá você entregou, né? O campo da universidade. O campo lá da universidade, você já entregou, né? Eu entreguei. E, cara, 15 aí colaboradores, entre professores, pessoal de escritório, planejamento e tudo mais. E bem realizado aí no que se diz respeito a quem não tá no Rio de Janeiro hoje, mas quer contratar a ID, é possível? A gente gente já embarcou gente que eu nunca tive contato físico, né? Pessoal, né? Bahia, Espírito Santo, São Paulo. Procura e aí vocês fazem esse planejamento. A gente monta todo o planejamento só de embarque. Entendi. Você não faz a triagem esportiva. Não, né? aí eu preciso de um vídeo para eu entender aí o jogador. Aí você pega esse vídeo, manda para os teus contatos. O meu caso é o seguinte: o cara tá fora, peço um vídeo para eu primeiro analisar. Certo. Ver se dá ou se não dá, né? Agendo a reunião, alinho expectativa. Reunião online, você senta com o pai. O que você espera? Os Estados Unidos é assim, assim, assim. Estamos abertos a todas as possibilidades? Não. O que é Estado? Quero aqui, quero... Alinho expectativa, vejo se eu consigo entregar aquilo que eles querem. Claro. Tá? Passo como funciona o nosso serviço e aí a gente inicia essa parte de eu entrar em contato com os treinadores, de eu fazer essa primeira triagem. Enviar o material que, sim, enfim, que seja depois necessário. Disso, e aí... faz toda a parte burocrática do processo. E aí o treinador gostou, que é esse atleta, que entrou em contato com você, aí vem a parte burocrática e tudo, e você embarca o menino para lá. Aí depois que o treinador gosta, o que a gente faz? Faz todo o application, que é a matrícula dele naquela instituição, faz o processo de elegibilidade, se necessário, dependendo da liga, tá? Assessora na emissão do visto de estudante. É isso que eu ia te perguntar. O visto também vocês fazem... Sim, a gente também faz assessoria, né? Também faz essa questão que tem um visto específico, né? Não complexo de formulários, pagamento de taxa, dessa questão toda. Eles têm aqueles códigos, né? B não sei o quê, né? Ele vai com o visto F1. E com o visto F1... a gente faz todo o trâmite informando o dia de chegada, quem que vai buscar e tudo mais. E depois a gente começa, faz o acompanhamento remoto.
que é acompanhamento remoto? Tem um grupo no WhatsApp com os pais e atletas e a gente fica ali de stand-by, Batendo uma bola. caso legal. seja alguma coisa necessária, entendeu? Então hoje, quem estiver no Brasil e quiser procurar vocês, pode procurar que vocês, vambora. vocês desenvolvem esse trabalho. E Vamos aqui, lá, lugar. aonde vocês têm os núcleos, A gente oferece também o serviço de preparação. E aí, o que é esse serviço de preparação? Explica um pouquinho disso, que isso é Boa. importante também. Isso vem lá de trás. Quando a gente tinha esse No campo. Né? campo lá atrás, tudo começou no campo, né? Tem até uma pequena história. O Pezão, você lembra do Pezão? Lembro. O Pezão foi o nosso primeiro treinador. Ele tá onde agora? Ele tá trabalhando com o pessoal de empresários. Alguém me falou, alguém me parou. Grande abraço, Pezão. Outro dia. Ajudou muito a história da ideia. Tem uns 2-3 dias atrás eu tava no curso de formação dos novos licenciados da Sim. Academia do Galo. E um rapaz de Campo Grande, eu esqueci o nome dele, desculpa. Ele veio falar do Pezão. Falou, quem te mandou um abraço foi o Pezão, ele tá trabalhando. Aí eu lembrei agora, ele tá Sim. trabalhando numa captando atleta para uma empresa de Cara, agente de fantástico. futebol. Ele abriu mão das férias dele para ser o treinador nosso durante um período de uma viagem que a gente fez de 2 semanas. Dentro desses 3 meses, a gente fez uma viagem de 2 semanas chamado ID Elite Team, que era para jogar contra universidades e já fazer o placement dos caras ali. Sim. Já ir se ambientando. Isso. Aí a gente, muito curioso essa história. Thiago tem, sei lá, 30 anos aí de futebol, passou o Flamengo, passou vários Internacional, Vasco. Sim. Viu tudo que é de melhor de jogador de base aí e acompanhamento de profissional, de atletas que chegaram no profissional. Levei ele para assistir um jogo universitário. De primeiro. Não de primeira prateleira, não. Aí eu falava da intensidade, falava dessas coisas todas. Começou o jogo, ele olhou pra mim assim: que esporte é esse, PH? O que eles estão A jogando? bola era um mero objeto pra direcionar pra onde todo mundo ia correr. Então, assim, eu chamo. Os Estados Unidos tem o soccer e a gente tem o futebol. Se é melhor, o que é melhor ou pior, deixo pra quem quiser opinar, mas são coisas totalmente diferentes. E aí- Onde a intensidade e a capacidade física dos caras é uma coisa surreal. Por isso que eles jogaram aquele teste de 1000 até hoje, teste Eu fiz muito isso. Fiz muito isso. 3.200. 3.200. Fiz muito. Então, assim, o que eu posso dizer? Fisicamente e no sentido de intensidade e força, os nossos atletas aqui não estão preparados para a realidade nos Estados Unidos. Tecnicamente, muitos estão, Sim. tá? Então, a partir daí, a gente começou a montar a metodologia da ID. Específica para esse mercado, Exatamente. que é um outro mercado. Eu não como sou você uma falou. escola de futebol para preparar ninguém para jogar no Atlético Mineiro, para jogar no Náutico, para jogar no Flamengo, para Tem uma jogar no Vasco. realidade específica, né? É uma coisa muito específica. É uma escola de futebol preparatória para intercâmbio. Ponto. Se você quer participar e não tem interesse em intercâmbio, bem-vindo, claro. Mas o teu foco é futebol. Mas o meu foco é o futebol, preparar esse menino para lá. Por quê? Eu tive muita dificuldade. Eu era um jogador que gostava mais, mal comparando, tá? Vamos assim dizer, mais estilo Ganso, mais um estilo Sim. meio armador. Sim. Um cara que mais cadenciava o jogo do que propriamente se imponha fisicamente, né? Eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade. Jogo de primeira e segunda bola o tempo todo, cotovelada pra lá, cotovelada pra cá, pancadaria, juízes muito ruins. Não tem nem espaço pra Intensidade, criar, né? transição o tempo todo. Porque é uma substituição volante, é tipo futsal, você pode entrar e sair mais de uma vez. Ah, lá pode isso, direto. Então mantém um nível físico ali. É uma intensidade absurda. Você não tem cansou, tempo, você você não tira, tem né? espaço, você não tem nada. Eu não sabia disso também, que pode mudar lá Pode. direto. Por exemplo, eu não posso sair no primeiro tempo, só se for por lesão. Tá. Se eu sair no primeiro tempo, eu não volto, mas no segundo tempo eu posso sair e voltar. Entendi. Mas isso são regras específicas Da universidade. Da universidade. Pra você ter um giro Sim. e oportunidades De todos pra mais os meninos gente. jogar. Faz né? sentido, é. E a intensidade é muito alta. E Muito, isso faz com muito que alta. o cara que tá cansado Pô, ele cai, bebe água e volta. É isso aí. Não, e Bebe o água que e entra volta. tá zerado, Tá e zerado. o nível fica lá no alto. E vai trocando. Depois a gente vai voltar, mas para não fugir muito, eu tinha um destaque na liga onde eu jogava e todos os jogos que eu jogava era na marcação individual. E o que os caras faziam era 3 por jogo. Caraca. É. Cansou, sai o volante, volta. E aí eu tinha que ficar escorregando pro lado do campo, porque era uma marcação individual o tempo O todo. tempo todo. Então assim, a intensidade é muito alta, é um outro esporte. O futebol nosso não permite isso. É. E aí vocês montaram uma Sim. metodologia Em cima específica disso. para isso. Em cima disso. Aí, Então como é os que treinamentos... funciona, como é que explica. funciona a nossa metodologia hoje? A gente divide em 4 blocos.
até muito pela questão, aprendi muito com o Sistema Gênesis, essa questão do divisão dos blocos da metodologia. O nosso bloco hoje, primeiro, é voltado para aquela parte de mobilidade, né, de pré-treino, de liberação miofascial, essa questão toda. A gente entra depois numa valência física a ser trabalhada. A força explosiva, a potência, a resistência. O nosso coordenador, o Sandro, junto com a Patrícia, montam e essa questão da periodização também, né? E monta ali o que vai ser feito naquela semana e informam todos os outros professores. Então, o nosso primeiro bloco é um bloco físico. O segundo bloco vai ser um bloco técnico, tático e jogo. Tá? Mas quais são os pilares de todos os nossos blocos de treinamento? Intensidade é o primeiro. Para se adequar ao mercado Intensidade. norte-americano, né? E não é só dos jogadores, é do treinador. O treinador consegue dar intensidade no treino. Sim. Eu posso aplicar um treino aqui sem intensidade nenhuma e posso aplicar um treino com uma baita de intensidade no mesmo treino. Sim. Então os nossos treinadores têm que ter voz ativa o tempo todo. O comando tem que estar ali o tempo todo. Sem deixar cair. Sem deixar cair. Porque é a realidade lá. Os caras ficam impregnando, os gringos ficam gritando no teu ouvido o tempo todo. E você precisa adequar o seu treinador Sim. a esse tipo de metodologia própria, Exato. Então, assim, a gente adapta um pouquinho a nossa realidade, né, de treinamento, que a gente não consegue treinar em campo de 11. Sim. Pela dificuldade que é no Rio de Janeiro, é isso. Mas todos os nossos treinos têm 4 blocos. Bloco físico, técnico, tático e jogo. E a periodização ela vai ser semanal. A gente trabalha as fases defensivas, uma fase de jogo cada semana. Transições ofensivas e defensivas e organizações ofensivas e defensivas. Semana de jogo, a gente abre para o treinador trabalhar aquilo que ele mais precisa para o time dele. Uma bola parada, que é difícil também por conta de campo, mas precisa ter uma organização. Preciso trabalhar mais a questão ofensiva, preciso trabalhar mais a organização defensiva. Então a nossa metodologia hoje, periodização é dividida disso, em 4 blocos e periodização semanal. É o que a gente faz. Sempre voltado com o olhar americano. Pilar intensidade vai ser sempre o primeiro pilar pra gente. É porque é o teu mercado, né? Onde você quer. Sim. Você vai Às vezes eu peço, inclusive, para os atletas, quando eu tô no campo e converso diariamente com os professores, cara, não é feio abrir mão da parte técnica para esse projeto. Sim, para esse projeto. Né? Muito importante dizer, para esse projeto. Sim, não sou uma escola formadora Sim. para alto rendimento. Isso. Por mais que você goste do futebol. Gosto, adoro. Jogado, técnico, Adoro. Alto tudo. rendimento. Para esse Adoro o Pepe Guardiola, adoro mas tudo pra isso. esse projeto, meu irmão, é tiro, porrada e bomba. Exatamente. E vocês jogam aonde? Você falou para jogo. A gente uma joga, curiosidade. tem a Arena do Casa Shopping ali que a gente faz, o Interfute, já jogamos na Aeronáutica. E a gente chama todo... Tem a marca amistosa, como é que funciona? Uma vez por mês a gente tem o que a gente chama de Game Day. Tá. Que todas as unidades e todas as turmas jogam. Inclusive, esse domingo agora a gente teve de 8 até as 4 da tarde, jogo pra caramba. E a gente joga campo de 11 mesmo. Todos os jogos são filmados. Isso tá dentro do projeto, do pacote. Todos os jogos são filmados. Até para vocês prepararem aquele material todo. E o material de vídeo é o que a gente precisa para informar o treinador quem é aquele atleta. E aí vocês individualizam o material de cada atleta? Depois você edita, por exemplo? Ou pega o jogo inteiro e manda? Então, a divisão nossa é o seguinte: o serviço de escola de esporte, de futebol, preparação e assessoria de embarque. Fechou com a gente assessoria de embarque, a gente vai montar esse vídeo. Já tem os arquivos lá? Já tem o arquivo, vou criar o vídeo de melhores momentos dentro do que a gente acredita. Óbvio. Da visão para o intercâmbio, mais uma vez. Sim. Jogadas de intensidade, jogadas de força física, jogadas... É o que eles querem, né? Tudo. E analisar também, uma coisa que eles são muito críticos, que tipo de adversário que você está jogando. Não adianta o Sidney driblar 5, 6, 7, 8, fazer gol de bicicleta se não tem adversários, não tem oposição à altura. Sim, que se encaixe dentro da realidade deles lá. Sim. Então é muito importante no momento da edição isso também. Então quando o cara contrata o serviço de assessoria, tá tudo isso aí incluso. Essa parte toda de ponta a ponta a gente vai entregar. Material de vídeo, tudo que ele vai precisar fazer, a gente entrar em contato com os treinadores, vai tudo funcionar. Então nesse Game Day a gente utiliza tanto para dar rodagem deles do campo de 11, que a gente não consegue dar no treinamento, mas também já preparando eles para essa realidade do vídeo e também com relação a ter essa bagagem de jogar. E uma curiosidade minha que a gente falou muito isso aqui também, acho que no podcast com o professor Luiz Fernando. Pessoal aí acompanhar os outros episódios, né? Tem muito conteúdo aí. Segue o canal. Muita coisa legal, Pra gente tá aí, que é
você vai contratar um professor. É que eu brinco, né? Importantíssimo. Aqui no Brasil, Isso é difícil. o professor chega, ele se acha a mistura do Mourinho, Guardiola e Tite, ele se acha o dono do conhecimento, dono do saber. É um híbrido, Ele né? já chega com aquela ideia, Estados Unidos não jogam nada, a liga lá é horrível, né? Tem essa... Como é que você traça o perfil desse treinador que vai trabalhar com você em ter que entender isso tudo e aplicar isso tudo no dia a dia? Senão o processo tem um a gente problema tem aí, né? alguns mecanismos aí de contratação e é uma coisa muito interessante porque ela é muito volante, né? Nós não somos uma grande empresa, então assim, não conseguimos remunerar muito bem todos os profissionais, mas eu costumo dizer que todo mundo passa da gente, cai para um lugar melhor, né? Vão para grandes clubes ou assumem como treinadores de clubes. Então como a gente fala de intercâmbio e muitos deles não sabem nem o que é, a gente faz alguns processos para fazer a contratação. Primeiro eu busco referências. Como é que é essa pessoa dentro de campo, como é que é o comportamento, como é que é esse profissional. Você é receptiva. Exatamente. Entendo também com relação à intensidade dele de treino, que é um pilar para a gente importantíssimo. Cara, aquele treino mais calado, aquele treino mais intenso. Porque eu te falo, pra gente hoje é mais interessante o cara que sabe menos, mas consegue entregar isso, do que o cara que sabe muito e não consegue entregar isso. O cara que vibra mais é melhor do que o... Não, isso é claro. Isso vende. Melhor, isso vende pra quem tá vendo aí a escola de... É importante isso. Aquele cara proativo. Então, aí agora como busco de marketing, né? Isso também funciona, né? Busco referências nesses pontos, agendo uma reunião para conhecer esse cara, explico a nossa metodologia, a nossa periodização, não abro mão dos 4 blocos, não abro mão da periodização e tem que seguir aquilo ali. Ou seja, o professor ele tem que executar a metodologia, a programação e a periodização e a forma como a ID quer. Mas eu penso assim, então não serve para mim. Então a gente pode dizer que a tua metodologia hoje ela é um pilar... É um pilar muito forte. Muito forte do teu processo. A gente chegou onde a gente chegou hoje por causa dela. Sim. Isso eu te garanto. Aquele treinador que chega lá e fala, não, pegar aqui, ó, do campo pra dentro é comigo, você lá pra fora. Que tem, né? Você sabe que tem. Né? Te agradeço. Aqui não trabalha. Não trabalha. Cara, é o que a gente fala o tempo inteiro. E é bom a gente trazer a visão de várias pessoas, porque tem a visão ainda, e a gente brinca, né, negócio da escolinha de futebol, enfim, a gente já falou muito sobre isso aqui, mas é impressionante, né, o quanto que o dono de uma escola de esporte, ele não entende que ele tem que ser o provedor do conteúdo, da metodologia, do controle dessa metodologia. Aquele cara passageiro, cara. É isso, e o negócio é dele, senão ele fica refém daquele... Assim, você tem que estar aberto a dicas, né, claro, a feedback, claro. Porque eu acredito também, por exemplo, a nossa unidade do Leblon, ela vai seguir o mesmo padrão de treino, metodologia, periodização, mas os treinos vão ser diferentes. Porque o pessoal da Barra é um pouco mais avançado, um pouco mais velho. O que encaixa, o que não encaixa? E o treinador, ele tem a liberdade para montar dentro daquele escopo de trabalho. Aquilo que tá ali. Mas ele não vai poder fugir daquilo. E aí nós, coordenadores de campo, vamos dar o feedback. Cara, tá pouco intenso, tá muito intenso, tá legal, não tá legal, vamos adaptar, vamos fazer. Eu costumo dizer que a sua metodologia tem que ser um organismo vivo, né? Ela tem que estar... receber alguma coisa porque também. Nada tem que ser engessado. Nada é engessado. Mas você não pode abrir mão e deixar um cara... porque o cara é fera, trabalhou não sei aonde, mas quem sabe mais? Fazer aquele trabalhinho de... Quem sabe mais sobre o seu modelo de negócio? Não é nem questão de saber mais, é saber mais sobre o seu modelo de negócio. Não, exatamente. Ele vai saber muito mais que eu sobre treinamento, alto rendimento, mas assim, sobre o meu modelo de negócio, eu sei muito mais que ele. Sobre o que você quer entregar. Eu preciso de um atleta no final... Eu sei muito mais do que ele. E é o que tu tá vendendo, né? E é o que tu tá vendendo pro pai. É aquilo que eu falo. E eu falo isso na ponta. Se vocês não aplicarem isso aqui, eu tô vendendo uma mentira. E a primeira pergunta que eu faço no curso de gestão de escola de esporte é: o que uma escola de esporte vende? E todo mundo que tá no mercado, a maioria, pessoas que já tem escola, vende saúde, bem-estar, um sonho, falei, meu filho, você vende o aprendizado de uma modalidade esportiva, que nesse caso é o futebol. Uma escola de esporte vende isso. Você está vendendo o aprendizado de uma modalidade esportiva, futebol, específica ainda para os Estados Unidos. Um fim específico. Ou seja, o pai está comprando aquilo. O resto, que ele vai melhorar socialmente, que ele vai melhorar a saúde dele, isso é consequência daquele ensinamento que você está dando, né? Então, assim... Pegando até, voltando o gancho, se o pessoal estiver ouvindo aí quiser utilizar ou extrair informação disso, mas o nosso processo de recrutamento de novos professores é 3 etapas. Cara, a indicação, a referência que eu busco, essa apresentação, onde eu passo toda a metodologia, e uma semana de arena.
Pra ver como é que ele performa, né? Vai ou não vai? Foi, não foi, muito obrigado, tchau, Exatamente. até a próxima. Porque assim, não adianta o cara ser, muito bom, se conversando, entendi. Super qualificado. E não aplica. E assim, nós não temos hoje, eu acredito que a grande maioria dos gestores de escolas não tem muito tempo para se perder ali, que você pode estar perdendo aluno. Claro. É, negócio. Eu já tive incompatibilidade. Só que a gente tem, os alunos mais antigos, que estão há mais tempo com a gente, eu viro e mexe e pergunto, e aí, como é que tá? Dá o teu feedback pra mim, né? Eu tive professor que fala assim, não dá mais. Que isso é outro ponto. Do aluno falar isso pra não dá você. mais. E isso é outro ponto que eu falo também. As escolas, elas têm que se avaliar. Sim. Elas têm que... você pode fazer isso dessa maneira com os alunos mais antigos e tudo, mas eu recomendo que toda escola tenha um Google Forms. Sim. Que manda para os alunos, manda para os pais e faça uma avaliação semestral, anual, seja Eu tava escutando, eu gosto muito de consumir podcast, né? Prefiro podcast que livro. Sim. Porque tem mais vários dinâmico, insights, né? é mais dinâmico. Tem um cara que eu acompanho, o Alfredo Soares, não sei se vocês conhecem, do G4 Educação. Eu há pouco tempo eu botei lá no Instagram, tô começando a seguir eles. Bem legal, cara. Um podcast que ele fez com o Joel J. 2 horas de pancada. Era, né? O Joel J. 2 horas de pancada, mas assim, passa muito rápido. É muita dica, é muito insight, tu para, anota. E o Joel é bom nisso, né? E uma coisa que ele falou que eu vou começar a implementar é o seguinte, você pegar, de repente, os seus melhores clientes e pedir para eles bater um papo de meia hora e inverter. Cara, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Como empreendedor, né? Você trocar de... Não, no projeto ID. Sim. O que você faria? Mudaria o quê? Faria mais viagens internacionais, apostaria mais em intercâmbio, abriria mais unidades. Marcaria mais jogos. Eu acho que o teu treinador assim assado tem que ver isso. Dá o teu pitaco aí, né? Dá o teu pitaco aí, né? E é uma coisa que ele falou que, assim, cara, faz todo sentido. Porque às vezes você fica muito fechado na tua visão, né? Sim. Naquilo Totalmente, que pô. Totalmente. O negócio é seu, o risco é seu, você se fecha ali. Até por medo, né? De deixar, eventualmente, o empreendedor tem. E assim, eu tenho pouca troca de pessoas que conhecem, porque é uma coisa muito nichada, né? Muito nichada. Um negócio, uma informação muito nichada. Quem não viveu aquilo não sabe, não tem uma troca. E aí tu precisa ter uma visão de um cara que tem uma visão de gestão, que pode te entregar muita coisa, mas eu preciso também trocar com pessoas que viveram isso. E assim, essa dica é muito legal. Tu sentar com um cara, obviamente tu vai pegar qualquer cliente, aquele cara chato pra cacete, que reclama de tudo, mas um cara que tu vê que tá ali no mesmo... Que tem uma boa visão vibe que a sua, que pode agregar, senta, vamos trocar de cadeira aqui. Que fala pra mim. Né? E em cima disso, dos clientes, desses 200 atletas, alunos que foram pra lá, que vocês têm esse case enorme aí de sucesso, teve gente que desistiu no meio do caminho? Se teve. Tem algumas histórias. Não se adaptou, voltou. O recorde quanto foi um menino que ficou 10 dias. 10 dias? Por causa de namorada. Por causa de namorada é incrível. Foda. Não dá pra jogar, né? Cara, você falou... Eu não tô brincando, não. Mas foram 10 dias porque foram algumas ligações que eu tive pra chegar no 10º. Se não, que era antes. Teria sido antes, né? Eu vi uma palestra também, eu não lembro agora onde. Era programa de intercâmbio, mas não era esportivo, não. Que aí o cara abre contando a história de 2 pessoas. João e Maria, sei lá. Era alguma coisa assim, que João namorava Maria, que se conheceram na escola e que, né? E que estavam namorando, e João foi para os Estados Unidos. Aí ele não se adaptou, voltou por causa da Maria, chegou aqui, terminou e Maria foi. E ele não pôde voltar. Maria hoje, ela é... Né, tô falando, ou o João, ou a Maria voltou, o João foi. O que quer que seja. Mas assim, que é impressionante. Que você volta, perde, porque né, o namoro ali da juventude pode dar certo e tomara que dê tudo. Tomara que dê, mas eu acho que dá pra esperar também, né? Se for pra dar certo, vai... O menino ficou 10 dias por causa da namorada e voltou. Você tem notícia dele hoje, da namorada? Brinco com ele, sacanei. Tão juntos ainda. Pelo menos isso. Mas sacaneio ele, bateu o recorde da ID, pô. Novo recorde, Novo recorde. Eu acho que vai ser difícil ser batido. Pô, 10 dias, e teve gente perto de se formar. Cara, tem uma história, eu quase voltei. Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo que vai ter um dia, pode ser no primeiro ou no último, que vai querer voltar. Né? Não, que vai querer voltar e vai definir que vai voltar. E aí meus pais, mais uma vez, tiveram um peso forte. Eu tive um problema que foi uma crise de ansiedade muito forte.
aquela síndrome de pânico, aquela coisa toda que hoje Isso em dia lá. é super normal. Virou normal, né? Pela Não, mas velocidade. é real, né? É uma coisa É real. uma coisa muito forte, é sinistro o negócio. Não é pra brincadeira, não. E assim, chegou um momento que eu não conseguia mais, cara. Caralho, fazendo tratamento, fazendo isso, era uma coisa. Eu não entendi ainda o gatilho que foi. Não consegui. Você era muito jovem também, né? Assim, fora do E assim, país. talvez e querer tudo. uma responsabilidade, sabe? Já com 24 anos, querer saber o que ia fazer da vida. Não tinha feito nada de ID ainda naquele momento. Tava no meio da minha faculdade. Assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida, cara? Vou morar aqui, né? Vou morar aqui, não vou. E aquilo criou uma ansiedade de... Uma ansiedade, cheguei, voltei, mandei e-mail pra SPM, já tinha definido que ia voltar. Perdão. Aí, mais uma vez, conversei com meus pais, conversei com uma série de gente. Cara, o engraçado é que ninguém falou assim, volta. Todo mundo, você é maluco. Aí você, opa. Aí eu falei assim, cara, não teve um pra me apoiar. Mesmo fugido aqui. Fala que eu tô mal, né? O cara fica. Mesmo ferrado, enfim. Aí, não voltei, conheci minha esposa lá, e aí montei a ID, enfim, talvez o gatilho tenha sido isso mesmo de incerteza, né? Incerteza. Pressão, eu sempre fui um cara que me impressionei muito de performance, de resultado, de profissão. Sim. Não tinha nada engatilhado. Enfim, mas aí falo que todo mundo, todos, em algum momento vai querer voltar. E aí é entender que aquilo passa. Né? E a faculdade lá? Foi bem boa? diferente. Foi... Bem diferente. Te ajudou na tua formação? Te ajudou no processo de implementação da ideia? Muito mais do que tecnicamente, né? Essa área de marketing que foi importante é networking, cara, aprendizado, algumas viagens práticas, por exemplo, a gente ia a Las Vegas visitar feiras de marketing, tu fazia networking. Eles são os reis hoje do eu marketing, trabalho, né? tenho uma parceria com um menino que jogou comigo na Espanha, que tem um trabalho de futebol com ensino médio na Europa, né? Então, assim, é muito dinâmico. Eu acho que o conteúdo por conteúdo não tenha tanta diferença na minha área como foi aqui, Sim. foi lá, mas a velocidade como as coisas funcionam e a entrega que você pode ter é muito mais rápido. Porque os Estados Unidos não deixa de ser um polo, né? Ele atrai pessoas de todos os lugares do mundo e, né? Eu falo que hoje eu não tenho nenhum problema de falar, embora trabalhe nesse nicho, eu acho que todas as faculdades elas precisam rever muita coisa. Sim. Se quiserem continuar existindo. Com certeza. Né? Não adianta tu ensinar muito de tudo. Porque hoje o conhecimento tá aí, né? Tá aí, precisa nichar, cara. Você tem que especializar. Por exemplo, o marketing é gigantesco. Exatamente. O marketing digital que a gente está fazendo aqui, tem o marketing offline, marketing de relacionamento, marketing de influência. E cada ramo desse você tem uma infinidade de conteúdo. Que vai ter vários braços, Exatamente. você vai ter que se especializar em um braço desse. É igual medicina que você faz, depois tem não sei quantos anos de especialização e não sei o quê. O direito, 1 milhão de ramos. O direito é um que não... Eu acho que o mais próximo disso é a medicina, né? Sim. Que você fica 7, 10 anos lá estudando para tudo ser especializado. Agora, fora isso, o direito também. Tu faz o basicão do basicão de tudo. E depois você educação se vire. física. Não, e o pior da educação física, e o pior disso que você está falando de todas as faculdades, inclusive marketing, direito e tudo, é que essa coisa do empreendedorismo está muito em voga agora, está muito em moda. Muito forte. Então, o professor de educação física que sai da faculdade aprendendo a dar aula, aprendendo pedagogia de ensino esportivo, aprendendo questões fisiológicas e tudo mais, ele não teve aula nenhuma, ele não sabe nada o que é ser um empreendedor. Sim, nada. Você também saiu da faculdade de marketing, porque quando você vai fazer ter uma conta. empresa, aí você tem contabilidade, jurídico e não sei. Fala um pouquinho também dessa tua experiência, que é o mesmo que eu falo. Eu quero ter uma academia do Galo, eu quero ter uma academia Timbu. Beleza. Por quê? Porque eu sou professor de educação física e tenho uma escola. Mas peraí, você sabe tomar conta, você sabe gerir uma escola de esporte? Como é que foi também essa tua adaptação? Depois até vou pegar um gancho aqui falando sobre esse assunto de melhorias das universidades e escolas, sobre um ponto bem interessante. Eu tive muita dificuldade no começo. Nunca empreendi e eu nunca trabalhei em nenhum outro lugar. Minha primeira profissão foi empreendedor. Então tu imagina o que nos Estados Unidos Cara, contratei uma advogada lá na época, cara, preciso fazer o quê? Precisa abrir uma empresa, precisa disso, precisa daquilo, papapá, imposto. Imposto? Como é que funciona imposto? O que eu pago de imposto? Quando que eu pago imposto? O que eu preencho? O que eu faço?
Então lá foi uma coisa assim, por pouco tempo, mas é um carrossel de emoções. São várias habilidades. São várias habilidades. E assim, como gestor, empreendedor, e uma coisa é você ter investimento pesado e abrir um negócio, outra coisa é tu fazer. Eu trabalhava como coach de futebol e pagava, por exemplo, comprei os uniformes com 2 meses. Divulgação de Facebook Ads, aprendi alguma coisa lá fazendo curso. Fazia tudo. Fazia tudo. Você recebia daqui e um braço. ali, São né? vários braços desses aqui fazendo. Então, assim, e hoje o empreendedor que não tem ajuda, por exemplo, a G4 Educação que eu falei, né? Como um negócio. Mas hoje vocês estão muito na frente nesse sentido porque não tem um curso de gestão para escola de esporte. Não existe. Se você procurar, o pessoal vai ter muita dificuldade em encontrar. Sim. E é uma coisa muito específica. Porque se você navegar na internet, você não vai ter uma coisa nichada pro teu foco. E os que tem, um pouco que tem, quase não tem, eu vejo muito falar de metodologia. Cara, eu tô falando de empreendedorismo, eu tô falando de contrato com o pai, tô falando de contabilidade, de imposto, de saber separar a pessoa física da pessoa jurídica. Porque as pessoas não sabem, as pessoas, elas acham que estão num negócio e não estão, né? A minha dificuldade foi muito grande, cara. Planilha de Excel, fazer planilha, não tem sistema, não... contador, o que é contador? Como é que faz? Como é que paga imposto? Por que eu tenho que pagar isso? Por que não é mais barato? Então, assim, é uma dificuldade muito grande e falo que os gestores de esporte que não têm um grande investimento, eles têm que fazer muita coisa. Sim. Mas eles precisam procurar ajuda, porque senão vai morrer. Sim. A verdade é essa. Ou pelo menos eles entenderem, e aí me remete quando a gente trabalhava no Botafogo, você é gerente de um departamento de futebol. Eu não sou especializado em psicologia do esporte, eu não sou especializado em análise de desempenho, eu não sou, mas eu tenho minimamente que entender aquelas áreas para poder dialogar. Então é a mesma coisa. Então você precisa do mínimo de conhecimento de contabilidade, de impostos e tudo, para no mínimo sentar com o contador e poder dialogar, entendeu? E as pessoas são muito cruas em relação ao jurídico. Eu preciso, ou no mínimo entender que se eu estou fazendo uma prestação de serviço de ensino de esporte, eu tenho que ter um mínimo de um contrato. Se eu quiser cobrar uma mensalidade atrasada, se eu quiser amanhã... A gente tava com um problema lá em uma das unidades da Academia do Galo, que o pai de um menino tava insuportável, gritando na grade, dia de treino, xingando o professor e não sei o que. Eu falei, você tá com um contrato assinado com ele? Falei, tô. Então chama ele, rescinde o contrato, porque lá diz no contrato que se o contrato está passivo de... Sim. Porque se você não tem, você fala pro pai, não quero mais você aqui, ele ainda pode processar. Então, se você não se resguardar... Então, isso você não... Isso é ser um empreendedor. É ter uma visão 360 graus do negócio e saber se proteger. Eu vou além disso. A partir do momento que você tem um conhecimento, você entende tudo que você precisa, você consegue enxergar onde você pode potencializar a tua academia. Eu preciso hoje de um cara para me ajudar no marketing. Sim. Qual é o meu fluxo de caixa? Tenho dinheiro para fazer isso? Não tenho dinheiro? Isso tudo vem do conhecimento com esses cursos, com essas dicas, com essas pessoas. Sim. Porque o cara que acha que vai conseguir lidar com tudo o tempo todo, infelizmente ele vai morrer, não vai ter jeito. Ou seja, além da tua habilidade para o negócio, no teu caso era o teu modelo de negócio, você ainda tem que desenvolver a questão toda do emprego. E é o que não é ensinado, né? Não é ensinado. Falando naquilo que você falou de educação, ninguém aprende. O advogado, por exemplo, eu sou formado em Direito. O advogado tem muito isso, né? O cara se forma, o cara às vezes tecnicamente é maravilhoso, mas ele não sabe empreender. Ele não sabe lidar com o cliente. Empreendedorismo tem que ser uma matéria. Tinha que ser uma matéria. Em qualquer universidade. Eu vou além. Enquanto as escolas de ensino médio, o objetivo for o ranking no Enem, a gente tá morto. Já era. A gente não vai formar 100%. pessoas, cidadãos, empreendedores à altura. Porque o objetivo da escola é o ranking lá, PH, primeiro lugar no Enem. Tu não tem uma matéria de empreendedorismo, tu não tem uma matéria financeira, tu não tem uma matéria sobre impostos. Educação financeira, educação... E eu te digo mais, a questão contábil, educação jurídica, você sai da escola sem ter a mínima noção do que quer fazer. Você só sabe matemática, bioquímica, física... E você entra... A gente tem um problema. O nosso maior concorrente hoje é a escola. Sim. Por quê? Ele entra às 7 da manhã e sai às 6 horas da tarde. Sim. Você não tem hora, né, pra fazer as coisas.
Tu não tem hora. E o menino não sabe o que fazer. Ele tem que fazer teste vocacional, que pra mim não sei se significa muita coisa. Muito cedo. Ele Muito tem cedo. que... Ele já entra numa faculdade de 17, 18 anos. Falei pro pai, deixa o menino respirar, cara. Sim. Deixa ele ficar um ano respirar. sabático, bota ele pra viajar o mundo, faz um intercâmbio que ele vai começar a abrir a mente dele. Você decide a sua profissão muito cedo, né? E essa Brasil, questão de pelo você colocar o empreendedorismo na escola e até na faculdade, para mim tem outro ponto muito importante, que é mesmo que você não vá empreender, porque eu também falo o seguinte, né? Adoro esses coaches aí, esses lançadores de curso, seja empreendedor, faça Quem não conseguiu filtrar, tá morto. Não. E se todo mundo for empreender, quem vai trabalhar para você? Também não, ou para o empreendedor? Não tem. E tem gente que não quer empreender. Tem gente que não quer. Ele quer trabalhar. É perfil, Só que se a pessoa soubesse e entendesse um pouco do que é o empreendedorismo Sim. e da visão, ele seria um funcionário melhor. Sim. Porque ele entenderia e talvez a empresa como nem um todo. iria tentar entendeu? ser um empreendedor. Ou nem isso. É. Porque tem muita Conhecendo, gente né? que se destrói Sim. financeiramente, destrói a família, porque Tentando. eu quero empreender sem ter capacidade, conhecimento, perfil. E maturidade pra isso. E aí eu já vi muita gente. Por isso que eu sou contra totalmente isso. E essa questão do empreendedor, ela é uma questão que traz, inclusive, você tendo essa noção, é uma gestão pessoal que o cara aprende a fazer, né? Gestão de vida, né? Com certeza. Porque você tendo essa visão geral, você tendo essa maturidade, que é o que o empreendedorismo te traz, você traz isso para a tua própria vida. Então, assim, é imprescindível e ninguém ensina isso, ninguém fala O sobre modelo isso. nosso de educação ele precisa ser revisto. Não só aqui, tá? Mas os Estados Unidos tem um lado bem legal disso tudo. Que ele permite você começar a puxar algumas matérias da faculdade já no ensino médio. Pra você ver se tu gosta ou não daquilo. Exatamente. Ai, Finanças, Não, tem uma escola... idioma. Para ver o que você... Pô, curtir isso aqui, pô, exato, eu sei que não vou. Pelo menos tem alguma coisa, entendeu? Mas tem muita coisa a ser melhorada também. Tem um amigo meu que mora lá em Orlando e que ele me contou que na escola que todos os filhos dele se formaram, é o Zé, um abraço pra ele, gente finíssima, conheço há muitos e muitos anos. A Carmel, uma das filhas, ela é atleta, futebol feminino e Legal. tudo mais. Acho que se formou lá, fez faculdade. Se eu não me engano, tá jogando no River Plate da Argentina. Foi a última vez que eu vi, joga muito. O menino tava para entrar na faculdade, queria fazer medicina, e a Fernanda, se eu não me engano, virou advogada. E ele contava, ele me explicou que assim, tipo, uma sexta-feira por mês, aí tu fala, eu quero ser o quê? Médico. Todo mundo que quer ser médico na escola, eles levam pro hospital, levam pra uma palavra. Eu quero ser advogado, leva pro fórum, leva pra você começar a ver aquele ambiente e ver se aquilo é o que você quer mesmo Faz ou não. sentido pra entendeu? você ou não. É bem, esse modelo é bem bacana. Eu acho que é isso. Eu acho que as faculdades, elas precisam se reinventar e a escola precisa ajudar, né? Nós vamos marcar um novo papo. Vamos. Tem muita coisa ainda que eu queria saber da ID que não deu, mas a gente já tá batendo aí. Tinha um monte de coisa a perguntar, de curiosidade. 1h30, não tem já 1h20 e pouco, não é isso? Fabrício, batemos recorde ou não? Recorde, Adoro recorde. Foi recorde? 1h20, 1h20. Foi recorde, Fabrício. A gente já Diz tá... que foi, Fabrício. A gente já tá no limite aí do nosso tempo. Pegar... Agradeço. Como é que a gente vai botar aqui, né? Tá entrando aí agora no vídeo aí. Depois o Instagram da ID. Vai botar, vai sair tudo site, aqui. e aí o pessoal que tiver interesse em intercâmbio esportivo, quiser bater um papo com a gente, entender melhor, fazer um treino lá para conhecer o projeto. Portas abertas, e agradecer vocês aí pelo convite, muito legal fazer esse bate-papo sobre empreendedorismo, intercâmbio, e sempre precisarem, estou à disposição para a gente aprofundar em algum tópico aí. Não, vai voltar que tem muito assunto ainda pra gente conversar. Obrigado por ter vindo. Esse assunto é infinito, né? Tiagão. Se deixar. Vambora? Vambora, vamos nessa. Obrigado mais uma vez por Eu estar que aqui agradeço. presente aqui, por estar conduzindo aí o nosso podcast. Semana que vem tem mais, toda segunda-feira às 19 horas no canal Licença Esporte, não perca. Se inscreva, ative o sininho para não perder todo esse conteúdo que nós estamos desenvolvendo aqui para falar sobre esse assunto que é gestão de escola de esporte, empreendedorismo na área esportiva, metodologia e muito mais, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. Passando aqui também, não deixando de agradecer os nossos colaboradores, o Sistema Genesis Training, sistema completo aí para gestão de escola de esporte. Quem tem uma escola de esporte precisa do sistema de gestão, procura a Genesis Training. E a loja do Museu do Flamengo, que é a loja onde você... Quando sai ali do Museu do Flamengo, você já cai, né, na loja e tem todos os produtos relacionados ao Museu do Flamengo.
PH tá ganhando a canequinha do Museu do Flamengo. Só você mesmo vai fazer eu tomar água na caneca do Flamengo. Pelo visto, já viram que não é flamenguista, mas vai ganhar uma caneca, vai levar para casa. Obrigado e até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.